Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, nosso sexto episódio do Psicologia do Dia a Dia, sempre trazendo um tema de interesse para as pessoas. Nós tivemos um episódio falando de entrevista de seleção. E aí eu contei para vocês que o bom entrevistador é aquele que gosta de ouvir histórias. Então eu quero dar continuidade a esse tema, falando para vocês de como deve ser a escuta feita por parte do entrevistador. Porque muita gente pergunta qual é a melhor resposta a ser dada para as perguntas na entrevista de seleção. Então tem uma dica que eu quero apresentar para vocês aqui. O entrevistador, ele ouve uma história que deve ser uma boa história real, marcante, uma história que mostre algum aspecto da tua personalidade, das suas habilidades enquanto candidato para aquela vaga. E quando ouve uma história, o entrevistador costuma levantar duas hipóteses, no mínimo. Então, vou dizer uma hipótese positiva a respeito do fato relatado e uma hipótese negativa, porque ele não te conhece, você está sendo avaliado. Tem alguns exemplos. Um engenheiro na entrevista relata que na participação dele numa reunião, ele discordou do chefe e discordou do grupo. E ele conta essa história porque, na verdade, a conclusão do trabalho mostrou que ele estava certo nessa divergência. É por isso que ele contou essa história. O entrevistador pode pensar duas coisas a respeito deste candidato. Primeira delas, uma hipótese muito positiva, de que se trata de uma pessoa inteligente e com coragem de discordar do grupo quando ele tem um bom argumento. Então, uma personalidade autêntica, uma personalidade capaz de divergir do grupo e se manter firme na sua opinião. Essa é uma boa hipótese. A outra hipótese é de que seja uma pessoa de difícil relacionamento, que não consegue persuadir o grupo, ou seja, não consegue mostrar para o grupo, porque o grupo continua discordando. Perceberam que ele conta um fato que pode ter duas interpretações completamente diferentes? É por isso que quando as pessoas perguntam qual a resposta melhor, qual a resposta correta, eu sempre digo que depende. Essa questão humana sempre depende. Quando eu dava aula para o pessoal na área de recursos humanos, eles fizeram até uma camiseta dizendo, na área de RH, tudo depende. E é verdade, eu diria que na área de humanas tudo depende. Mas é muito legal a gente pensar que o entrevistador está levantando hipóteses para chegar a uma conclusão. Então ele pensa por hipóteses. Um fato real que eu vou relatar para vocês acontecido há muitos anos. Houve um candidato que relatou que ele levou a advertência na empresa onde ele trabalhava. Então assim, ao ouvir a história de que ele foi advertido, eu levantei hipóteses. Primeiro, de que se tratava de uma pessoa confiável porque ele tinha coragem de contar uma coisa que poderia prejudicá-lo, mas ele contou na entrevista. Então essa foi a primeira hipótese. E segundo é que eu queria ouvir que tipo de argumento, por que ele tomou uma atitude que acabou decorrendo, tornando uma advertência por parte da empresa. E considerando que a argumentação dele foi coerente, essa pessoa foi aprovada no processo seletivo. Foi contratada e teve uma carreira de muitos anos na empresa onde ele foi contratado. Então aí a gente pode pensar, nossa, mas então foi contratada uma pessoa que relatou ter sido advertido? Sim, porque tudo depende. Outra história interessante, numa dinâmica de grupo, um candidato questionado, que animal você seria? Que essa pergunta é típica, né, de dinâmica de grupo. Que animal você seria? E ele respondeu, seria um escorpião. Aí nós, um escorpião, né? A gente associa aspectos negativos a um escorpião. Mas ele mostrou que características tem o escorpião que ele considera valiosas. O escorpião é extremamente resistente ao calor e ao frio. E ele mostrou a adaptabilidade, a flexibilidade, a capacidade de sobrevivência do escorpião. Então, assim, dando uma resposta original, que chamou a atenção dos observadores, ele conseguiu dizer de características dele. Então, por isso, gente, não existe resposta certa. A resposta certa é a verdadeira, é aquela que te ocorre dizer.
E você está arriscado, sim, a ter várias hipóteses negativas na cabeça do entrevistador. Contando isso para vocês, eu tenho a esperança de ajudar vocês a entender que o candidato, ele ajuda o entrevistador a levantar hipóteses. Por isso a entrevista é uma construção de dupla, né, de parceria de uma parte ou mais. Muitas vezes as empresas usam comitês de avaliação, o que é extremamente válido para evitar desvios de percepção, confusões. A gente tem grupos avaliando pessoas, né? Isso facilita e melhora muito a qualidade do resultado. Então, mas de qualquer maneira, são dois lados. O lado do candidato, da sua parte, ele pode ajudar o entrevistador a construir uma entrevista quando ele fornece dados suficientes para que o entrevistador levante hipóteses, né? E vá refutando ou confirmando. Então, o entrevistador levanta duas hipóteses. Ele pensa, esse engenheiro pode ter dificuldade de relacionamento, ou esse engenheiro pode ser uma pessoa muito autêntica e forte nas suas colocações. A próxima pergunta ou as próximas perguntas a serem feitas pelo entrevistador devem seguir a linha de investigação para refutar ou confirmar uma das hipóteses. Então, o entrevistador pensa, eu quero verificar se ele tem dificuldade de relacionamento. Aí eu lanço uma pergunta, o entrevistador lança uma pergunta que vai trazer exatamente esse conteúdo. Então, ela não é uma conversa aleatória. Ela deve ser direcionada, e falando um pouco da organização da empresa, ela deve ser direcionada para que o entrevistador investigue certos pontos que são pontos levantados a partir do cargo que a pessoa vai exercer. Quais são as características necessárias para que essa pessoa se saia bem, né, tenha um bom resultado executando essas tarefas. Tarefas que exigem certas características que devem ser investigadas durante a entrevista desse jeito que eu fui contando para vocês. É por isso também que uma boa entrevista deve começar com quebra-gelo, para que o candidato se sinta mais à vontade, né? Então, bater um papinho, oferecer um café, fazer alguns comentários, ser gentil, brincar, para que essa pessoa se sinta à vontade o suficiente para poder fazer esse diálogo, que deve ser um diálogo rico, em que haja conteúdo suficiente para que a empresa tire uma conclusão. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e com essas ideias sobre as hipóteses levantadas pelo entrevistador. Inscreva-se no nosso canal. Espero que você tenha gostado, curta o nosso vídeo e ative o sininho. A gente se encontra em breve. Obrigada!